Na sua estante, audiolivros em português. Livro Nem Te Conto, autora Emily Henry. Capítulo 4. 2 horas atrás, eu nunca teria imaginado que terminaria a noite em um bar chamado Frigorífico. Mas aqui estou, tomando shots com meu colega de apartamento e um velho motoqueiro chamado Gil. Gil aprovou com louvor quando Miles colocou Witch Woman para tocar na Jukebox. Então deslizou para perto de nós em um movimento embriagado e começou a conversar, querendo saber como nos conhecemos. Provavelmente presumindo que fôssemos um casal. Miles respondeu sem hesitar. O amor da minha vida fugiu com o noivo dela. E essa declaração inspirou uma enorme solidariedade da parte de Gil. Muitas bebidas pagas para nós dois. Enquanto jogávamos uma rodada de dardos, duas de sinuca, além de um jogo envolvendo shots cujas regras eram incompreensíveis para mim, eu assistia espantada à maneira hábil como Miles conseguia arrancar de Gil a história de vida dele. Nascido em Detroit, filho de uma enfermeira e um médico de manutenção que sofreu um acidente de trabalho numa montadora de automóveis, Gil fugiu do meio-oeste aos 16 anos de moto. Ele seguiu uma banda na estrada por uma década, depois passou um tempo em uma seita na Califórnia. Cuidou da segurança de algumas celebridades e acabou aqui novamente, após um problema misterioso com a lei ou talvez até com a máfia. Essa foi a única coisa que Miles não conseguiu arrancar do homem. Para uma pessoa com o magnetismo social de um peixe empalhado, eu, ver Miles fazer amizade com um estranho foi como assistir a Michelangelo pintar a Capela Sistina. Impressionante, mas também atordoante. Como se a qualquer segundo ele pudesse cair da escada e se estatelar no mármore abaixo. Gil continuou a nos pagar bebidas, a não ser pela rodada liberada para nós três pela bartender ruiva bonitinha que tem um piercing no nariz e uma tatuagem e que se lê mãe. Agora, quando estamos na última rodada, Gil estende uma nota de US$ 20 à nossa direção, para o táxi de volta para casa. Não, 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 responde Miles empurrando a nota de volta para ele. Fique com seu dinheiro, Gil. Como você vai conseguir chegar a Vegas desse jeito? Ele nos contou que Las Vegas é o próximo destino dele. Mas Gil enfia a nota no bolso da camisa de Miles. Então pousa a palma das mãos rígidas no nosso rosto. Força, crianças, diz em um tom sábio. Depois joga a jaqueta de couro desgastada por cima do ombro e literalmente assobia uma despedida para a bartender. Quando terminamos nossa última rodada de drinks, a chuva já parou e a noite está agradavelmente fresca. Por isso, decidimos voltar caminhando para casa em um zigue-zague ébrio. Miles passa o braço ao redor dos meus ombros e eu engancho o meu na cintura dele como se fôssemos velhos amigos, e não aliados recentes e muito bêbados. Esse tipo de coisa sempre acontece com você? Pergunta. Que tipo de coisa? Gil, explico. Não existem muitos Gils no mundo, responde Miles. Alguém te pagar bebida, esclareço. As horas de conversa estimulantes sobre crimes que ele pode ou não pode ter testemunhado. Não sei, ele dá de ombros. Às vezes. Com que frequência você consegue bebida de graça, Miles? Ele me encara, parece confuso. É um lugar onde a gente faz amizade. Chamado frigorífico? Pergunto. Estamos em Butchertown, a área dos açougueiros, lembra ele. Bato com a mão na testa e Miles para de andar surpreso. É por isso que o nome do bar é frigorífico, digo. Passei a noite toda tentando descobrir se era um bar fetichista ou algo parecido. Miles joga a cabeça para trás e solta uma gargalhada. Você achou que eu tinha te levado em um bar fetichista? Ele parece entretido. O Peter te falou que eu era chegado em sadomasoquismo? Espera, você é? Pergunta. Que eu saiba, não, responde Miles. Por quê? Você é? Provavelmente não, falo. Acho que eu sou meio tediosa, nessa esfera. Que esfera? A esfera sexual, digo. Você só fica deitada ali, olhando pro teto sem falar nada? Pergunta ele. Por favor, falo. Isso não é da sua conta. Foi você quem puxou o assunto, Daphne, lembra Miles. Não fico olhando para o teto, digo. Chegamos ao nosso prédio. Ele abre a porta para mim e começamos a subir a escada. Só faço contato visual pleno, sem piscar, como qualquer mulher respeitável. Tá vendo? Diz ele e indica com um gesto que eu suba na frente. Nada entediante.
Assustadora, talvez, mas não entediante. Mas como a coisa acontece? Pergunta. Miles arregala os olhos e seus lábios se curvam em algo entre um sorriso e uma careta. Bom, duas pessoas se sentem atraídas uma pela outra. A bebida de graça, interrompo. Ele encolhe os ombros. Sei lá, eu não saio procurando drinks na faixa. A expressão no meu rosto deve ser de descrença, porque Miles franze o senho. Você acha que eu sou uma espécie de picareta? Acho que você é um cara bem envolvente, respondo. No meu repertório de ofensas, diz ele, parando no meio de um lance de escadas. Essa é nova pra mim. Não estou te ofendendo, retruco. Embora, pra ser honesta, eu nunca tenha confiado em pessoas envolventes demais. O meu pai é esse tipo de cara, o que não quer dizer que seja sincero em tudo o que diz. É que, sabe, eu sou péssima com pessoas que acabei de conhecer. O Gil adorou você, argumenta Miles. Por osmose, falo, porque você estava lá. Adoro conversar com pessoas que eu já conheço, mas, quando é uma pessoa nova, a minha mente parece ficar em branco metade do tempo, e na outra metade eu faço uma piada que ninguém percebe que é piada, ou pergunto alguma coisa pessoal demais. Ele me olha de lado a lado enquanto retomamos a subida. Você não fez isso comigo. Você deve ter percebido, digo, que eu mal falei com você antes de hoje. Era por isso? Pergunta Miles e seus olhos se voltam para mim por mais um rápido instante. E eu achando que você me odiava. Sinto o calor percorrer o meu corpo, dos pés à cabeça. É claro que eu não te odeio. Você é inodiável. Então, porque estou meio bêbada, admito. Talvez isso me faça desconfiar um pouquinho de você. Ele parece horrorizado. Só estou querendo dizer, me apressa a explicar, as palavras se misturando, arrastadas. Que eu sempre fui o tipo de pessoa de ter poucos amigos mais chegados. E, quando eu conheço alguém que gosta de todo mundo e é gostado por todo mundo, um alarme dispara no meu cérebro. Tipo, olha, essa pessoa não vai ficar por perto por muito tempo, portanto, não se apegue. Agora ele parece arrasado. Isso é de um ceticismo deprimente. Não, não, não. Digo, enquanto procuro uma maneira melhor de explicar. Não tem problema. A não ser que seu noivo te dê um fora e você tenha passado o último ano se esforçando para fazer amizade com os amigos dele, e agora você tenha 33 anos e esteja tentando lembrar como se faz amigos. Mas quem nesse mundo estaria enfrentando uma situação dessas, não é mesmo? Fazer amigos não é assim tão complicado, afirma Miles. O que me faz dar uma risadinha zombeteira, o que por sua vez o faz exibir um sorrisinho afetado. Estou falando sério, Daphne. Eu só gosto de conversar com as pessoas. E quanto às bebidas de cortesia, eu sou generoso na gorjeta. Quer dizer, se vou a um lugar com mais frequência, geralmente ganho desconto. Porque o pessoal que trabalha lá sabe que eu vou compensar na gorjeta. Além disso, eu trabalho no ramo de serviços. E acho que as pessoas do outro lado do balcão conseguem farejar isso. Que eu sou um deles. Eles sentem cheiro de biscoito de gengibre? Minha voz sai mais arrastada conforme continuamos a subir a escada. Miles para diante da nossa porta e deixa escapar uma risada. Biscoito de gengibre. Esse é o cheiro dele, doce e um pouco picante. Um cheiro terroso envolto pelo toque açucarado de um biscoito. Eu tiro do caminho em vez de responder e tento enfiar minha chave na fechadura. Infelizmente, parece que nasceram 3 fechaduras extras na porta e não consigo acertar a chave no buraco certo. Ainda rindo, Miles me afasta para o lado e tira a chave da minha mão em movimentos desajeitados para fazer sua própria tentativa. Merda, diz quando a chave escapa da fechadura. Continuamos lutando pelo controle da maçaneta, um tirando o outro do caminho de formas cada vez mais dramáticas, até ele quase me derrubar. Para que eu não caia, Miles me encosta na parede e firma meu corpo com um quadril. Estamos chorando de rir quando nosso vizinho idoso enfia a cabeça pela porta e sussurra irritado. Tem gente tentando dormir aqui. Desculpa, Sr. Dorner, diz Miles, como um estudante que acabou de levar uma bronca do diretor. O Sr. Dorner volta para dentro do apartamento dele. Estreita os olhos depois que ele se recolhe, confusa. Ele não tinha cabelo? Miles solta uma gargalhada nada baixa. Coloca as mãos sobre sua boca para calá-lo. Você achou que o cabelo dele era de verdade? Pergunta ele. Daphne, você deve ser a pessoa mais ingênua do planeta. Olha, apesar do meu ceticismo, acho que as últimas 6 semanas já provaram que nós dois somos ingênuos demais. Algumas horas antes, isso talvez tivesse sido gatilho para. Comece a chorar agora mesmo.
no meu cérebro. Em vez disso, nós dois voltamos a gargalhar. Ouvimos o barulho da chave girando na porta do Sr. Dorner de novo. Miles se afasta de mim para destrancar a nossa porta e me puxa para dentro antes que tenhamos de enfrentar outro puxão de orelha. Já no apartamento, nos jogamos contra a porta fechada para recuperar o fôlego. Parece que estamos em Jurassic Park, diz ele, o que me faz rir ainda mais. Quê? Pergunto em um arquejo. Como se a gente tivesse acabado de fechar a porta na cara de um bando de velociraptors. Explica ele. Acho que os dentes do Dorner não representam esse tipo de ameaça, digo. Inclusive, tenho quase certeza que ele nem estava usando os dentes. Sabe o que eu acho? Pergunta Miles. O quê? Acho que a gente devia ir fundo. Meu coração dispara e sinto a pele muito quente e logo depois muito fria. Quê? Vamos confirmar a presença, explica ele. E vamos ao casamento. E vamos encher a cara, comer o bolo antes de cortarem e vomitar na pista de dança. Volta a rir. Tá bom. Eu tô falando sério, diz Miles. Vamos nessa. De jeito nenhum, respondo. Ah, tudo bem, cede ele. Então vamos só falar que vamos. Miles, por quê? Pra deixar os dois nervosos, diz ele. E pra fazer eles pagarem US$ 90 por 2 pratos de frango seco que ninguém vai comer. Os pais deles é que vão pagar esse frango, lembro. E eu não sei os pais da Petra, mas os Collins são pessoas incríveis. Miles se encolhe. Não sei o que foi, mas alguma parte do que eu falei com certeza mudou ligeiramente o humor dele. E também são ricos, diz Miles. US$ 90 não é nada pra eles. E se a gente confirmar presença, o Peter e a Petra vão passar os próximos meses preocupados com a possibilidade de a gente aparecer no casamento e estragar o grande dia deles. Talvez eles nem liguem. O sorrisinho afetado desaparece do rosto dele. Merda, fala. Você tá certa. Acho que foi por isso que eles convidaram a gente. Dou uma risadinha debochada. Você sabe por que eles convidaram a gente, Miles. Porque tanto o Peter quanto a Petra são viciados em serem amados por todo mundo. E eles mandam bem nisso. Mandam tão bem que nem percebem que não dá pra ser amado por pessoas com quem você ferrou completamente. O Peter e a Petra acham que são as pessoas evoluídas nessa situação difícil. Mas eles não vão conseguir ser essas pessoas. Pelos próximos anos, os dois vão ter que conviver com o fato de que são os babacas dessa história. Ele não parece muito convencido, mas agora eu tenho certeza do que fazer. Vamos sim confirmar a presença no casamento, digo. Eles não são os evoluídos. Que se foda. Que se foda, concorda Miles. Que se foda, meio que grito. O Sr. Dorner soca a parede. Miles pousa um dedo nos meus lábios. Que se foda, sussurra. Que se foda, sussurro de volta. Ele observa meus lábios se moverem contra o seu dedo. Sinto o corpo vibrar agradavelmente de novo. É melhor a gente ir pra cama, digo. Então, porque minha voz saiu um pouco baixa demais, volto a falar. Quer dizer, é melhor eu ir pra cama. Ele abaixa a mão. Depois que a gente confirmar a presença. Acordo com a luz forte no meio do dia e uma dor de cabeça latejante. A noite passada volta à minha mente em fragmentos desordenados. A caminhada embriagada de volta para casa, o feltro esfarrapado da mesa de sinuca, um dedo áspero encostando nos meus lábios, risadas no corredor do prédio. Depois o Sr. Dorner. Mesmo? Ali? Por algum motivo? Em algum momento? Antes disso, ou talvez depois, Miles e eu bebemos vinho tinto direto da garrafa. Em algum momento estávamos na rua, andando abraçados, a mão dele ao redor da minha cintura, tocando na minha pele no ponto em que a blusa levantou. Sinto o rosto e o pescoço quentes. Estou tentando acelerar essas lembranças para ter certeza de que só fiz coisas ligeiramente embaraçosas e nada irreversivelmente humilhante. Isso não ajuda. Lembro de cair na cama, exausta, e de logo me dar conta de que não ia conseguir dormir porque também estava meio com tesão. Ai, meu Deus, eu chorei em algum momento? Espera, Maio chorou? Com certeza não. Tatei ao redor em busca do meu celular e encontro o aparelho embolado nos lençóis. Imagino que eu tenha tido pelo menos a iniciativa de desligar o alarme. Já é quase meio-dia. Eu nunca durmo até tarde. Dou uma olhada nas mensagens que recebi nesse meio tempo, procurando alguma evidência incriminadora da minha bebedeira.
mas não mandei nenhuma mensagem depois do trabalho. No entanto, há outra coisa preocupante na tela do celular: um ícone novo, um aplicativo de encontros. Não lembro de ter baixado. Na verdade, não lembro de quase nada depois de sair do bar. Me arrasto para fora da cama e espero que o latejar do meu crânio diminua um pouco antes de seguir cambaleando para a sala. Tenho a sensação de que sou feita de resíduo nuclear. O apartamento está silencioso, mas não está limpo. Vejo meia dúzia de copos de água pela metade espalhados na mesa de centro, na bancada da cozinha e na mesinha de café para 2 pessoas. A garrafa de rum está vazia, e também não sobrou nenhuma gota das 2 garrafas de vinho. Eu me sinto como Hercule Poirot, esbarrando em um assassinato misterioso, sem nenhum corpo ou mesmo sangue à vista. Só a suspeita incômoda de alguma coisa aconteceu aqui. Alguma coisa importante. Então o celular começa a tocar na minha mão, vejo o nome dele na tela, e aí lembro tudo de uma vez. E desejo muito, muito mesmo, não ter lembrado. Capítulo 5. Domingo, 19 de maio. 90 dias até eu poder ir embora. Tento me recompor, recuperar o fôlego e limpar a garganta para não atender com a voz rouca de uma pessoa desidratada. É claro que não tenho que atender, mas é a primeira vez que Peter faz contato comigo em semanas e a ideia de não ouvir o que ele tem a dizer, de passar o resto da vida só imaginando o que seria, me deixa nauseada. Brincadeira. Os responsáveis pela náusea são os shots que Gil pagou. O nome de Gil me ocorre do nada, e a imagem da barba grisalha e trançada dele passa de relance pela minha mente. Colo o celular no ouvido e vou direto para a janela em busca de ar fresco. Está frio do lado de fora. O dia hoje é mais de primavera que de verão. Alô? Digo alto demais, forçada demais, animada demais. Um trio de reações raro da minha parte. Daphne? A voz suave de Peter enche minha cabeça como hélio. Sim? Há uma pausa. Você parece diferente. Eu me sinto diferente, respondo. Não tenho ideia do motivo de ter dado essa resposta. Ah, um instante de silêncio do outro lado. Então, digo. Outra pausa. Então, eu recebi a sua confirmação de presença no casamento? Levo as costas da mão à testa que lateja e pressiono com força para tentar diminuir o desconforto. Sim, e acho que eu só. Ele respira fundo. Queria ver se tá tudo bem. Tudo bem. Tenho a sensação de estar de volta à aula de matemática no ensino médio, com partes de equações e números diversos pairando ao meu redor de maneira aleatória. Eu sei que há algum tipo de lógica nisso, mas juro que não tenho o raciocínio certo para interpretar. Sim, o que eu quero dizer é um suspiro baixo. Você sabe que não precisa ir. Minha risada soa mais como um acesso de tosse. Quer dizer, é claro que nós vamos adorar te receber. Peter se apressa a acrescentar. Ouvir esse nós já basta para fazer meu estômago revirar, como se eu tivesse comido sopa de mariscos e entrado em uma montanha-russa logo depois. Nós. Eu e ele. Costumávamos ser o nós a que ele se referia. Eu só queria ter certeza que você sabe que não tem nenhum tipo de pressão da nossa parte. Continua ele. Nossa, nós. Pelo jeito, a ideia é colocar as palavras mais dolorosas na mesa e garantir que cada uma delas destile condescendência. O pior é que, mesmo depois de tudo o que aconteceu, não tenho certeza de que não o amo mais. Quer dizer, não essa versão dele, mas é que se lembrava de todas as datas importantes, que chegava em casa com um buquê só porque tinha passado por acaso na frente de uma banca de flores, que pedia delivery da minha sopa favorita toda vez que eu ficava doente. As partes que agora estão reservadas para ela. Nós sabemos que deve ser difícil para você, ele está dizendo, agora de volta ao outro Peter, o que eu odeio. E eu só fico chateado de pensar em você lá, sozinha. Como se toda a situação já não fosse humilhante o suficiente,
Ele me ligou porque faz questão que eu saiba que se sente mal por mim. Estou furiosa agora. Não vou estar sozinha. Retruco. Estou querendo dizer sem um acompanhante, esclarece Peter, o que é totalmente desnecessário. Eu sei, digo. Vou levar o meu namorado. No instante em que a frase sai da minha boca, já escuto uma vozinha gritando na minha mente. O que você tá fazendo? Eu me viro para a janela e abro a boca em um grito silencioso, enquanto passo uma das mãos pela lateral do rosto. Então me pergunto se foi um cenário como esse que inspirou o quadro O Grito, de Ed Varmante. Seu namorado. O tom de Peter é de total descrença, Não. diz meu cérebro. Sim, diz minha boca. Mas você não incluiu um acompanhante quando confirmou presença. Não sei mentir. Na verdade, às vezes ainda fico acordada à noite me lembrando de uma vez quando estava no sexto ano e tinha acabado de mudar de escola, que uma garota puxou conversa comigo sobre meu colar com um pingente de cavalo. Então, no desespero de fazer amigos, me vi possuída por algum demônio idiota que me mandou falar para ela que eu adorava cavalos e que todo verão, desde pequena, frequentava um acampamento esportivo de equitação. Até ali, eu tinha andado a cavalo 2 vezes na vida e tinha caído na segunda vez, que fique registrada. Depois daquela conversa, passei a evitar a garota, de tanta culpa. Para minha sorte, nos mudamos de novo 6 meses depois. No entanto, pelo jeito, o demônio que me possuiu naquela época finalmente conseguiu me encontrar de novo. Porque, sem que eu pense a respeito, sem nenhum planejamento, uma mentira escapa pela minha boca completinha. Não precisei incluir um acompanhante. Ele também recebeu um convite. O peso do silêncio que se segue me diz que agora é Peter que está calculando mentalmente. A diferença é que ele tem um raciocínio certo. Você não pode estar falando. A voz dele vai da desconfiança à incredulidade. Você está com Miles? Não, não, não. Grita a voz na minha cabeça. Sim! Deixa escapar em uma voz esganiçada. Repito o grito silencioso da pintura de Munch na direção da janela. O silêncio seguinte se estende por tempo demais. Não consigo rompê-lo porque a única coisa que eu posso dizer é: Não sei porque falei isso. É uma mentira deslavada. mas também não posso dizer isso a ele. Peter pigarreia. Bom, o casamento é só daqui a alguns meses. Eu sei, respondo. No dia do trabalho. Muita coisa pode mudar até lá, comenta ele. Meu queixo cai. Peter está mesmo insinuando que o meu relacionamento fake não vai sobreviver aos 3 meses que faltam para o casamento, sendo que o relacionamento dele começou há um mês? Nós vamos estar lá, digo, Não. grita meu cérebro. Tudo bem, responde Peter. Preciso encerrar a ligação antes que eu involuntariamente revele uma gravidez fictícia a ele. Tenho que desligar, Peter. Se cuida. Sim, diz ele. Você desligo. Fico andando de um lado para o outro, na frente da janela, por cerca de 5 segundos. Então vou direto para a porta de Miles. Uma pecadora a caminho da confissão. Bato. Sem resposta. Soco a porta. Miles, está acordado? Sacudo a maçaneta. Ou era o que esperava fazer, mas a porta está destrancada. Por isso, acabo quase caindo dentro do quarto dele e tenho que me segurar na cômoda. A TV em cima do móvel oscila enquanto firmo o aparelho. Escuto uma voz dizer atrás de mim: Você tá roubando a minha TV? Eu me viro esperando encontrar Miles largado na cama. Em vez disso, ele está parado na porta, totalmente vestido, com um saco de papel engordurado na mão. Solta a TV. Quase a derrubei, explico. Por quê? Eu falei pro Peter que nós estamos namorando, confesso. Ele me encara por 3 segundos, então ri. O que isso tem a ver com a TV? Nada. Miles ri de novo e se vira na direção do corredor. Aonde você vai? Pergunta. Pegar molho sriracha. Pra quê? Pergunto mais uma vez enquanto sigo até a cozinha. Para o meu sanduíche de café da manhã. Ele deixa o saco de papel em cima da bancada enquanto vai até a geladeira. Você ouviu o que eu disse? Pergunto.
Você falou pro Peter que nós estamos namorando. Confirma Miles enquanto procura o molho de pimenta na geladeira. Você não tá bravo? Ele se vira pra mim segurando um frasco de sriracha e um vidro de alguma coisa escura e gosmenta. Por que eu estaria bravo? Porque a gente não tá namorando, digo. Eu sei. Miles vira a embalagem em cima da bancada e dois sanduíches embrulhados em papel amarelo caem lá de dentro. Ele desliza um na minha direção, então se vira para a cafeteira que já tem café pronto. Há quanto tempo você está acordado? Sei lá. Miles encolhe os ombros. 1 ou 2 horas. Ele coloca 2 canecas com café quente em cima da bancada e passa para mim a que tem a estampa do Garfield usando um chapéu de cowboy. Creme? Açúcar? Balanço a cabeça. Não sou muito de tomar café. Vou tomar só uns goles para aliviar um pouco a ressaca. Miles abre o vidro que pegou na geladeira e coloca algumas colheres do que imagino que seja xarope de Bordeaux no café dele. Fica bom? Pergunta e me inclino para olhar melhor. Não sei. Deve ficar. Você fez uma ligação alcoólica? Uma o quê? Você ligou bêbada para o Peter? Explica Miles enquanto desembrulha o sanduíche e afasta uma das fatias de pão para ensopar o ovo e o abacate com o molho sriracha. Não, foi ele que me ligou. Ele para com o sanduíche a meio caminho da boca, então deixa escapar outra risada e abaixa a mão. Espera, a gente confirmou presença no casamento ontem à noite? Ouvir isso em voz alta, de novo, faz meu corpo inteiro estremecer. Solto um gemido e afundo o rosto nos braços apoiados na bancada. Solto um gemido e afundo o rosto nos braços, apoiados na bancada. Espera, espera. Miles pressiona a palma da mão na minha testa e ergue meu rosto para poder me olhar nos olhos. Foi por isso que ele te ligou? Porque recebeu a confirmação de presença? Assinto. Ele ligou para dizer que eu não preciso ir, que sabe como vai ser difícil para mim estar lá. Totalmente sozinha, absolutamente arrasada, solitária e desprezada. Miles dá uma risada debochada. Sujeitinho arrogante. Ele tem mais de 1,90 m. Gigante arrogante. Corrigi ele. Então, depois de um instante, ou sei lá, talvez ele tenha achado de verdade que eu estava sendo legal? Não, você estava certo na primeira suposição. Miles desembrulha uma parte do meu sanduíche e empurra na direção do meu rosto. Dou uma mordida e ele pousa o sanduíche na frente do meu queixo. Espera. Ele apoia as mãos na bancada e seu rosto se ilumina. Ele ligou para tentar fazer você se sentir tão patética que acabaria desistindo de arruinar o grande dia deles. E você falou que a gente estava namorando. Desculpa, peço. Foi uma ideia incrível pra cacete. Como ele recebeu a notícia? Com certo silêncio e algumas risadinhas de descrença. Conto. E fez questão de me lembrar que o casamento é só daqui a 3 meses e que não tem como você e eu ainda estarmos namorando até lá. Boa sacada da parte dele, levando em conta que não estamos namorando mesmo. Abaixo o rosto e volta a gemer enquanto sinto a cabeça latejar de novo. Como alguma coisa, diz Miles. Vai ajudar. Eu me acomodo em uma das banquetas de madeira descombinadas diante da bancada. Puxo o sanduíche na minha direção e me força a dar outra mordida. Talvez a gente devesse namorar, sugere ele. Engasgo. Ele fica me olhando tossir com um sorriso travesso, curvando os lábios travessos. Sim, consigo dizer finalmente. Um chifre compartilhado é o terreno mais fértil possível para o amor brotar. É, diz Miles. E além disso, vai deixar os dois putos. Como você mesmo disse, retruco, eles não estão nem aí. Os dois vão se casar, Miles. E 6 semanas atrás, você ia se casar, lembra ele. Ei, se você pretende ficar me lembrando disso todo dia, eu posso facilitar as coisas e renomear meu alarme matinal para algo como tipo: acorda cretina que levou um pé na bunda. Não. Estou querendo dizer que algumas semanas atrás você e o Peter estavam noivos. Ainda assim, ele tinha ciúmes de mim. E você tinha ciúmes de Petra. Retire o que disse, ordeno. Estou repetindo o que você me contou, retruca Miles. Quando? Na terceira vez em que você colocou o Witch Woman para tocar ontem à noite. Estreita os olhos.
Você não lembra de nada, né? Ele parece achar a ideia divertida. Eu lembro do Glenn, falo. Gil, corrige Miles. Ah, é. Meu argumento é: só porque eles estão noivos não significa que não tem ciúmes. Ele dá outro gole no café. Estendo lentamente a mão para o vidro de xarope de Bordeaux, e Miles o empurra para mim. Coloco um pouco na minha xícara e dou um gole. Que tal? Pergunta ele, se inclinando para perto. Bem gostoso, respondo. De onde veio essa ideia? Ah, de um dos meus incontáveis bicos. Sinto o rosto ficar quente. Ele ri enquanto dá outra mordida gigantesca no sanduíche, o que me lembra de comer o meu. Nós não vamos no casamento fingindo ser um casal, aviso. Miles encolhe os ombros. Tá certo. Você não vai me convencer. Tudo bem, diz ele. Tô falando sério. O Peter ainda segue você nas redes sociais ou você bloqueou ele? Pergunta Miles. Eu me contorço desconfortável no assento e me concentro em dar outro gole no café. Eu parei de seguir o Peter, mas não bloqueei ele. Alguma parte patética de mim não quis fechar a porta de vez. Eu queria que Peter sentisse falta de mim, mesmo que fosse uma mínima fração da falta que eu sentia dele. Queria que ele se arrependesse de ter me perdido. Não postei absolutamente nada nas redes sociais desde que nós terminamos. Continuo. Não sei se ele ainda me segue. Você sabe, sim, confirma Miles. Tá, tudo bem. Até ontem ele me seguia. Posso ver o seu celular? Eu não quero bloquear o Peter, digo. Não vou fazer isso, promete ele. Entrega o celular e ele pousa o sanduíche na bancada, ainda mastigando enquanto clica na tela. Então, dá a volta para trás de mim e segura o celular diante de nós com a câmera frontal nos enquadrando. Miles se inclina para frente, passa o braço livre ao redor da minha clavícula e abre um sorriso com covinhas. O que você tá fazendo? Pergunto, me virando na direção dele e roçando o nariz na lateral do seu rosto. Pronto, diz Miles. Ele endireita o corpo e me devolve o celular. A foto ainda está na tela. Estou no meio de uma frase, meus lábios quase grudados no rosto de Miles, que está sorrindo, e dá pra ver uma parte das tatuagens ou de skull no braço dele passando ao redor do meu peito de um jeito casual, mas ainda assim vagamente sugestivo. Parecemos muito como um casal. Caso se ignore o fato de que também parecemos duas pessoas que não têm basicamente nada em comum. No entanto, acho que é assim que Peter, o certinho, e Petra, o espírito livre, se parecem quando estão um ao lado do outro. Só que Petra usa essa estética como uma estrela pop rebelde, e Miles meio que parece o tipo de cara que repetiu de propósito o último ano do ensino médio só para passar mais tempo na escola, depois que começou a vender perfume falsificado no estacionamento do shopping. Não que eu pareça muito melhor do que isso. Na foto, meu queixo está sujo de abacate. O que eu faço com isso? Pergunta. O que você quiser. Miles amassa o papel do sanduíche e joga no lixo. Isso quer dizer. Daphne. Ele inclina o corpo para frente, apoiado nos cotovelos, e passa uma das mãos pelo cabelo, que permanece arrepiado, desafiando a gravidade. Sua barba desponta em tufos escuros, como se ele fosse um jovem Wolverine desgrenhado e de ressaca. Você sabe o que eu estou sugerindo. Você quer que eu poste isso para ele achar que a gente está namorando? Não, responde Miles pensativo. Na verdade, eu quero que você poste isso para a Petra achar que a gente está namorando. Por que você não posta? Pergunto. Porque eu não tenho rede social, declara ele. Certo. Lembro de Peter ter comentado a respeito. Eu estava dando uma olhada nas redes sociais da Petra, que eram do nível de uma influenciadora profissional, e não só Miles não estava marcado nas fotos, como nem sequer aparecia em nenhuma delas. Quando eu comentei com Peter, ele revirou os olhos e resmungou alguma coisa sobre Miles ser bom demais para ter rede social. Essa mera lembrança me ajuda a tomar a decisão. Não escrevo legenda, só posto a foto. Miles sorri e comemora batendo com a palma da mão na minha. Somos perversos ou só imaturos? Pergunta ele. Talvez apenas amargos, respondo. Ei, aliás, obrigada pelo sanduíche. Obrigado pela conversa motivadora ontem à noite, diz Miles. Quando isso aconteceu? Pergunta. Quando colocamos Witch Woman para tocar pela quarta vez. Uma lembrança vaga sobe à superfície da minha mente. Só por um segundo, antes de submergir mais uma vez em uma névoa de vinho e destilados. Eu de pé,
em um piso pegajoso, sob a luz de uma placa de neon, segurando o rosto de Miles entre as mãos enquanto dizia do jeito mais claro que era capaz. Vai ficar mais fácil. Daqui a um ano, você não vai mais nem lembrar o nome dela. Se a gente continuar bebendo assim, respondeu Miles, não sei nem se vou lembrar nem o meu nome. Miles pega o molho sriracha e volta a fechar a tampa de xarope de Bordeaux. Tem umas coisas para fazer, mas se tiver notícias do seu ex, dá um recado meu para ele. E levanta o dedo do meio. E se tiver notícias da sua ex, diga a ela que estou agradecendo pelo meu novo namorado. Com prazer. E ele se vira para sair. Capítulo 6. Sexta-feira, 24 de maio. 85 dias até eu poder ir embora. Na sexta-feira seguinte, estou jogando o tipo de Tetris de que eu menos gosto no balcão de informações, escolhendo quais lançamentos de outono comprar para nossa biblioteca. Reorganizo e revejo a prioridade de cada um, cortando um título após o outro da lista até o custo se encaixar no nosso orçamento. Toda vez que eu vou tirar um livro da lista, um rosto diferente surge na minha mente. Da criança ou crianças para quem escolhi especificamente aquele exemplar. Um livro ilustrado de super-herói para Eihan. Outro sobre sereias para Gabi Esteves, de 8 anos, que já começa a ler sozinha. Uma fantasia juvenil crossover que me lembra da primeira vez que li Philip Pullman, para Maia. Uma pré-adolescente que usa aparelho nos dentes, tem um adesivo dos Smiths na mochila e um nível de leitura tão avançado para a idade que já começou a fazer indicações para mim. Maia é bem tímida. Levei meses para conseguir fazê-la responder às minhas tentativas de papo sobre livros. O único tipo de conversa superficial que consigo começar. Mas agora ela é capaz de passar 40 minutos falando animada sobre algum livro que nós duas lemos e amamos, como em um clube de leitura informal com 2 membros. Venho tentando convencê-la a se juntar a um dos grupos de leitura para adolescentes. Mas ela me informou com toda a educação que não gosta de atividades em grupo e que é mais do tipo independente. Basicamente, Maia sou eu aos 12 anos, se eu fosse 900 vezes mais descolada. Assim como eu, ela é filha única de uma mãe solo muito legal, com uma queda por bandas britânicas de rock gótico dos anos 80. Durante o ano escolar, Maia percorre sozinha a curta distância entre a escola secundária e a biblioteca, e a mãe passa para pegá-la quando termina seu turno como assistente jurídica. A nova fantasia de capa dura que escolhi para ela é o livro mais caro da lista, mas não consigo suportar a ideia de cortá-lo. Costumo conversar sobre esse tipo de coisa com Harvey, o gerente dessa filial, mas ele saiu mais cedo hoje para a formatura da filha mais nova em medicina. As outras duas já são médicas. Ao que parece, o homem criou um exército de filhas bem-sucedidas academicamente. No escritório que todos compartilhamos, a bibliotecária que atende os adultos, Ashley Rahimi, está ao telefone. E a porta fechada reduz as palavras a um murmúrio sem entonação. Sobre a mesa, meu celular mostra uma notificação de sede. Sinto um frio de expectativa na barriga, mas logo desanimo ao ver que, em vez de uma mensagem ou mesmo um comentário, ela só curtiu minha foto mais recente. A foto em que parece estar prestes a lamber a lateral do rosto de Miles, que paira acima de mim, o braço passado ao redor do meu peito. Entro no perfil de sede e me arrependo na mesma hora. Ela usa as redes sociais com tão pouca frequência quanto eu. O que significa que ali, bem no alto, 3 fotos antes da mais recente, está uma foto dela e de Cooper comigo e com Peter na cervejaria Chill Coast, na última visita em que eles nos fizeram. Cerveja é a única coisa que faz Peter sair da dieta low carb. Eu pessoalmente detesto cerveja. É óbvio que Petra adora. Ela é uma fantasia ambulante e eu sou o retrato da bibliotecária clássica que usa roupas de tweed cheias de botões. De trás da porta do escritório, escuto uma mistura de gritinho com gemido de frustração. Não é exatamente um grito, mas um som alto bastante para fazer os adolescentes que estão jogando na área dos computadores se virarem ao mesmo tempo para ver o que está acontecendo. Tudo bem, está tudo bem, digo a eles com um aceno. Atrás de mim, a porta se abre e Ashley, do alto do seu 1,50 m cravado, com um coque do tamanho de um melão no alto da cabeça, sai de maneira intempestiva.
Nunca faça amizade com mães, me diz ela antes de se dirigir à sua cadeira giratória. Você é mãe, lembro. Ashley se vira na minha direção. Eu sei, brada. E isso significa que eu tenho basicamente uma noite a cada 2 semanas em que posso fazer alguma coisa divertida com os outros adultos. Só que todos os outros adultos, para quem eu costumava ligar antes, também são pais e mães. E, em muitos casos, parceiros um do outro. Por isso, metade das vezes, os planos não dão certo, porque alguém está vomitando, ou caiu do trampolim, ou esqueceu que precisava construir um maldito vulcão para aula de ciências no dia seguinte. Ashley. Sussurro. Indico com um movimento de cabeça a fileira de adolescentes gamers. Ela acompanha meu olhar e devolve os olhares deles perguntando bruscamente: Que foi? Todos se viram de novo para a tela diante de si. Quero sair, volta a falar Ashley. Quero sair arrumada, beber e conversar sobre alguma coisa que não seja Dungeons and Dragons. Enquanto ela fala, vejo a mim mesma em casa, sozinha, assistindo a programas de TV em que casais felizes fazem compras ou planejam reformas para a casa dos sonhos, como fiz na última sexta e na sexta-feira antes dessa, e em basicamente todas as noites desde o rompimento com o Peter, com exceção da escapada até o frigorífico com Miles para tomar um porre. Enquanto isso, as redes sociais de Peter e Petra são como um documentário em tempo real dos dois se beijando, se abraçando e tirando selfies nos nossos lugares preferidos com nossos antigos amigos em Arbor Park. Na verdade, os lugares preferidos dele, me corrijo. Os amigos dele. Assim como a Arbor Park é o bairro dele. Eu achava que nós dois estávamos construindo algo permanente juntos. Agora me dou conta que eu só me encaixei na vida dele, o que me deixou sem minha própria vida. Sinto as palavras subindo pela garganta, depois se esparramando entre nós duas. Eu estou livre hoje à noite. Ashley me encara com os olhos arregalados, como se eu tivesse acabado de vomitar no sapato dela. Ou de vomitar um sapato. Procuro um jeito elegante de retirar o que acabei de dizer. Estou me decidindo por algo como Ah, droga, esqueci. Preciso organizar o meu Kindle. quando ela encolhe os ombros abruptamente e diz: Por que não? Me manda o seu endereço por mensagem e eu pego você quando estiver indo para Tio Coast. Tio Coast? Tenho certeza de que meu rosto acabou de passar de vermelho tomate para palidez completa. Por sorte, Ashley está com os olhos fixos no celular. É uma cervejaria, diz enquanto digita. Em Arbor Park? Essa minha amiga que acabou de me dar um bolo disse que é uma graça e tem um pátio enorme. Não há a menor possibilidade de eu ir na Tio Coast. O Waning Bay já é pequeno bastante sem que eu entre diretamente no centro do Peterverso. A não ser que... Ashley percebe minha hesitação. Você tem outro lugar em mente? É claro que eu não tenho outro lugar em mente. Não consigo ver Ashley amando o frigorífico, mas preciso dizer alguma coisa, por isso solto o primeiro lugar. O único lugar que me vem à mente. Cherry Hill. Ela ergue as sobrancelhas escuras, avaliando a sugestão. É um bar de vinhos. Esse é aquele lugar em que tem um bartender gostoso que é traficante ou que fica no fim da mesma rua onde só toca Tom Petty. Hum, respondo. Na verdade, eu só sei que é um lugar para tomar vinho. Na verdade, eu sei que eles têm vinho. Depois de uma nova pausa prolongada, Ashley concorda. Tudo bem. Cherry Hill. Maravilha, falo. Ela se volta para os escaninhos de devolução de livros. Você vai vestida assim? Abaixo os olhos para o meu vestido de botões e decote alto. Não? Eu e uma colega do trabalho vamos dar uma passada em Cherry Hill hoje à noite. Falo para Miles da porta, enquanto ele está escovando os dentes no nosso banheiro minúsculo de azulejos cor-de-rosa. Ele encontra meus olhos no espelho, com pasta de dentes correndo da boca. Por que você falou desse jeito? Pergunta. De que jeito? Como se fosse uma ameaça. Miles cospe a pasta de dente na pia e abre a torneira. Como se dissesse: Eu e minha amiga vamos te fazer uma visitinha e talvez a gente leve um taco de beisebol junto. Por que eu e minha amiga vamos te fazer uma visitinha? Falo. E talvez a gente leve um taco de beisebol junto. Ele enfia a cabeça dentro da pia, embaixo da água corrente, para lavar a boca. Quando endireita o corpo, pega a toalha que está pendurada perto e enterra o rosto todo nela. Só achei que poderia ser estranho aparecer lá sem te avisar. Digo. Ele me encara com uma das mãos e o quadril apoiados na pia. Estou lisonjeado por você lembrar onde eu trabalho.
Eu precisava de um lugar descolado para impressionar a Ashley, e o lugar em que você trabalha pulou do meu subconsciente. A sua amiga ficou impressionada? Pergunta Miles. Ela gosta do nosso vinho? Não faço ideia, respondo. Mas ela acha que um dos seus bartenders é traficante, ou que toca muito Tom Petty. Ele franze o senho. Ela não deve ter experimentado um pinot. Dou uma risada surpresa. Você ficou ofendido? Um pouco. Miles admite, encolhendo os ombros. É um vinho que já ganhou 2 medalhas de ouro. Faça ela experimentar hoje. Vou me esforçar. Por um segundo ficamos só parados ali. Ele indica a porta que estou bloqueando. Claro. Eu me afasto para o lado e Miles passa rapidamente, deixando um breve rastro de perfume. A gente se vê mais tarde, digo por cima do ombro. Então me fecho no meu quarto para continuar minha busca, infrutífera até ali, de uma roupa adequada para sair. Lã, tweed, cetim, fazendo as vezes de seda. Todas as peças combinando entre si, e todas com um ar de professora antiquada, mesmo minhas roupas de verão mais casuais. Sede descrevia meu visual como uma interseção entre estilo pessoal, declaração de personalidade e não olhe para o meu corpo, o que é bastante preciso. Uma rápida busca no Google de o que usar em um bar de vinhos revela uma variedade do tipo de roupa leve e colorida que poderia ter sido tirada de um romance de Eileen Hilderbrand. Meu guarda-roupa é basicamente formado de peças creme, marrom, caramelo e bege. Eu poderia optar por um jeans e uma camiseta, mas desconfio que, entre parecer vestida com exagero e com desleixo, a última opção seria o maior pecado na visão de Ashley. E quero causar uma boa impressão. Assim, engulo meu orgulho e me enfio no vestido preto justo, frente única, que comprei para a festa do meu noivado com Peter. Não usei mais desde então, o que é uma bobagem, porque o vestido custou muito mais do que eu gastaria com roupas. Foi Peter quem pagou. E cai muito bem em mim. Às 7h15, alguém bate na porta. Não me surpreende Ashley estar atrasada. O que me surpreende é ela ter vindo até a porta. Achei que teria 3 lances de escada para me ajudar a superar o nervosismo por estar saindo com alguém novo, antes de me ver cara a cara com ela. Tem anos que não faço uma nova amizade. Estou falando de realmente fazer uma nova amizade e não herdar alguma de Peter ou de Sadie, que sempre foi muito mais sociável que eu. Aliso à frente do meu vestido, como uma adolescente nervosa prestes a descobrir se conseguiu mesmo um acompanhante para o baile de formatura, ou se os outros alunos combinaram de jogar um balde de sangue de porco em cima dela. Quando abro a porta, Ashley se sobressalta um pouco, porque estava com os olhos fixos no celular. Você não precisava ter subido, digo. Podia ter mandado uma mensagem que eu descia. Eu tomei um isotônico no caminho e a minha bexiga está estourando, diz ela. Além disso, não sei basicamente nada sobre você. Então, essa também é uma oportunidade para descobrir se sua casa é cheia de equipamentos de vigilância. Eu a encaro surpresa. Equipamentos de vigilância? O Landon e eu apostamos se você é ou não um agente de FBI, explica Ashley prontamente. Estreita os olhos. E vocês acham que eu sou do FBI por quê? Eu não acho, esclareceu ela. Quem acha é o Landon. O meu palpite é que você está no serviço de proteção à testemunha. Não ter jeitos para conversas casuais é uma coisa, mas ser tão reticentes a ponto de seus colegas de trabalho presumirem que você testemunhou contra um chefe da máfia é outra muito diferente. E eu nunca me dei conta de como é tênue a linha entre esses dois cenários. Em minha defesa, Landon tem 19 anos e está quase sempre ouvindo showgaze em altíssimo volume nos seus AirPods. Por isso, não chegamos a ter chances infinitas de conversar. O banheiro é por aqui, digo, convidando-a a entrar. Ela olha ao redor enquanto atravessa o apartamento, não parecendo nada surpresa por não ver nenhum equipamento de vigilância. Paramos na entrada do corredor, que leva ao quarto de Miles, ao banheiro e ao meu quarto. Bem bonitinha a sua casa, comenta Ashley. Obrigada. Digo, embora, para ser honesta, o mérito seja todo do Miles. É uma mistura vibrante de peças dos anos 50 a 70 garimpada em brechós, em um estilo que lembra Laura Canyon, o famoso bairro de Los Angeles, que já foi um paraíso de música e contracultura. Ashley se fecha no banheiro. Muito provavelmente, penso, para investigar o armário em cima da pia. E eu volto para a cozinha para tomar outro copo d'água.
Quando eu estava na faculdade, levava ao pé da letra o que diziam os pôsteres espalhados pelo nosso alojamento. Um para um, pelo menos. Com a ilustração de uma garrafa de cerveja ao lado de um copo d'água. Força do hábito. Da cozinha, escuto o rangido da porta do banheiro se abrindo e entro em silêncio na sala. Mas Ashley não está ali. Você faz snowboard? Pergunta ela do fim do corredor. O quê? Chego ao corredor e vejo que Ashley não está no quarto à direita, o meu, mas no da esquerda, do Miles. Ela está andando bem devagar por ali, como se estivesse em um museu, indo da prancha de snowboard e dos tacos de hóquei muito usados em um canto, às plantas e suportes para incenso no parapeito da janela. Esse é o quarto do cara que divide o apartamento comigo. Explico. Ela está lendo o texto com letras minúsculas ao redor da beira do post emoldurado de um show. Mas eu não consigo tirar os olhos do porta-retrato com a foto de Miles e Petra que está em cima da cômoda. Os dois estão parados na frente do lago, os braços dela passados ao redor da cintura dele, e Miles parece uma versão menos desmazelada de si mesmo, olhando para ela com uma cara de adoração. Petra parece delicada e fofa, e ele muito alto, esguio e encantador. E é impossível odiar aquela versão dela, a que deixa Miles tão feliz. Então me ocorre que ela está fazendo Peter feliz desse jeito. Eu sempre achei que ele e eu éramos tão bons juntos. Peter era estável, confiável e motivado. Ele tinha um planejamento de 5 anos e isso não era nada tedioso. Nós íamos viajar para ver as cerejeiras em flor no Japão, visitar Dubai e ver a Torre Eiffel. Mas também íamos juntar dinheiro para a aposentadoria e fazer almoços ou jantares mensais com a família dele. Resumindo, Peter era o exato oposto do meu pai, que de vez em quando até era carinhoso, mas raramente era presente. Eu precisei de muita terapia para parar de gravitar em direção de homens indisponíveis emocionalmente. Do tipo que propõe fazermos uma tatuagem combinando na primeira semana e na semana seguinte está saindo com a vizinha do andar de cima. Fiquei tão aliviada quando enfim me apaixonei por alguém disposto de coração a retribuir o meu amor. Um cara que levava os relacionamentos a sério, que torcia para ser o tipo de casamento que os pais tinham, que gostava de rotina, respondia as minhas mensagens em um prazo razoável e compartilhava a agenda comigo. Talvez, se não tivéssemos nos mudado para cá, ainda estivéssemos juntos. Mas talvez também, daqui a 5 anos, ele ainda tivesse me trocado por Petra. Talvez eles estejam tão destinados um ao outro quanto Peter acha. Fico nauseada com a ideia de que talvez ela pertença àquele lugar. Aquela casa que eu pensei que fosse minha, enquanto eu não pertenço a lugar nenhum. Ashley aponta para os 2 pares e meio de Crocs. Sim, são 5 Crocs. Perto do armário. Espera um pouquinho, diz ela. Quantas Crocs esse homem tem? Bom, respondo. Pelo menos essas e as que presumo estarem nos pés dele nesse momento. Ashley fica olhando para os sapatos. Ele está no ramo de serviços, é enfermeiro ou é só esquisito mesmo? Ramo de serviços, confirmo e completo em um tom afeituoso. Mas também é esquisito. O que me lembra que a gente tem que experimentar o Pinot essa noite. Por que isso fez você se lembrar do Pinot? Pergunta ela, mas conforme me viro para sair do quarto, esqueço de responder. Meu peito se aperta quando vejo a parede atrás da cabeceira da cama de Miles. Nunca tinha reparado nela, porque só estive aqui uma vez antes dessa. Há dezenas de polaroids coladas em colunas bem arrumadas. Mais bem organizadas, desconfio, do que Miles teria feito. Devem ser uma relíquia da era Petra. O que faz sentido, levando em consideração que as fotos contam muito claramente a história do relacionamento dos dois. 3 anos de bolo de aniversário, o equivalente a 3 natais de pequenas árvores douradas, 3 anos de stand-up paddle, de saltos de penhascos na água, de tomar vinho assistindo ao pôr do sol, de passear em uma bicicleta motorizada compartilhada diante do que presumo ser o mar Mediterrâneo. 3 anos sorrindo com as bocas muito próximas, as mãos no cabelo um do outro. Eles parecem tão felizes. É meio intrusivo ver os dois desse jeito. E mais ainda deixar minha colega de trabalho admirar as evidências do relacionamento fracassado de Miles.
É melhor a gente ir, digo, guiando Ashley de volta ao corredor e fechando a porta do quarto. Ele aceitaria de volta? Me pego pensando antes de passar automaticamente para. Eu aceitaria Peter de volta? Com certeza não, digo em voz alta. O quê? Pergunta Ashley. Nada, respondo. Vamos ao vinho. Ela me segue até a porta da frente, girando a cabeça em todas as direções. Você vê fantasmas ou alguma coisa assim? Indaga. Alguma coisa assim. Muito bem, Vince, fala Ashley. Você pode não ser do FBI, mas com certeza é mais interessante do que todas aquelas roupas de tweed levam a crer. Meu sobrenome é Vincent, corrijo. Está vendo? Duas letras que eu desconhecia. Você é cheia de surpresas. Detesto surpresas, afirmo. Cherry Hill, como a maior parte das vinícolas, fica em uma península na vasta extensão da curva norte do Lago Michigan. Os vinhedos se espalham pelas colinas suaves e ondulantes de ambos os lados da longa estrada de cascalho que nos leva ao bar de vinhos, todo de vidro, madeira leve e resistente e chapas de metal. O estacionamento está lotado, os jardins ao redor explodindo com flores das mais diversas cores. Tudo sob a luz rosada do pôr do sol. Para além dos canteiros de flores e arbustos, vejo mesinhas brancas espalhadas pelo gramado, com clientes circulando na cancha de bocha em uma das extremidades, para uma lagoa com patos na outra, segurando taças de haste delicada. Há fios com luzinhas penduradas na área das mesas, só esperando a noite cair como deixa para acenderem. Que lugar lindo! Comento depois que saio do carro velho de Ashley. O ar está mais frio e me arrependo de não ter trazido um casaco. Ela me olha de lado. Você nunca veio aqui? Acho que meu óbvio espanto me denunciou. O Peter não era muito chegado em vinho. Peter? Pergunta Ashley. É o seu ex, certo? Consigo soltar um aham. Ela pendura a bolsa muito grande no ombro e puxa a bainha da mini saia na direção das botas de cano longo, que chegam à altura dos joelhos, enquanto começa a andar para as portas do bar. E os seus amigos? Nenhum deles é chegado em vinho? O que eu não digo é que, tecnicamente, isso quer dizer que eu não tenho amigos. Mesmo depois de todos aqueles livros de Frank Herbert, que eu li só para ter alguma coisa para conversar com Scott. Acho que não. Respondo apenas. E você? Já esteve aqui antes, né? Só 2 vezes, fala Ashley. O Duque também não era muito chegado em vinho. E Duque é? Empurra a porta. Um cavalo bem grande, diz ela. O que você acha, Daphne? É o meu ex-marido. Acho que eu poderia ter deduzido isso. Admito, enquanto a sigo para dentro. Um cheiro que lembra cedro queimado nos envolve enquanto entramos num espaço pouco iluminado. Há um balcão moderno e elegante ao longo da parede à esquerda. Diante de uma parede toda de vidro fumê, com imensos barris de vinho empilhados atrás, cintilando suavemente sobre a luz dourada. As outras 3 paredes também são de vidro, mais transparentes, com vista para os vinhedos e sustentam bancadas estreitas de madeira que permitem que as pessoas assistam ao pôr do sol enquanto tomam seu vinho. Há mesas altas no meio do salão. E, na parede cheia de janelas do outro lado do balcão do bar, uma lareira enorme se ergue na direção do teto de vigas, com um fogo muito vivo aceso dentro dela. Ashley agarra meu braço. Vem, parece que aquele pessoal está indo embora. Ela me leva para uma das extremidades do balcão, o que exige algumas manobras, porque apesar do clima ameno, aqui dentro está mais cheio que no gramado. Ashley se espreme entre 2 homens de meia idade usando camisa polo para tomar posse de uma das banquetas que acabaram de ficar vagas. E logo coloca a bolsa em cima da outra, enquanto acena me chamando. Ela não tira a bolsa até eu quase me sentar em cima. Abafada pelo burburinho das conversas, toco a música sexy. Uma voz baixa e rouca que confunde perfeitamente com o tilintar delicado das taças e talheres. Há 2 pessoas trabalhando atrás do balcão. Mas então uma porta vai e vem e se abre para o cômodo escondido atrás da parede de barris. E Miles passa por ela carregando uma bandeja de madeira cheia de taças. Fica hipnotizada assistindo a dança intrincada entre ele e os outros bartenders, ou sommeliers, ou seja lá o que eles são. Os 3 se comunicam com frases rápidas e toques sutis.
Os outros dois se afastam para que Miles possa reabastecer o estoque de taças. Uma das bartenders troca de lugar com ele. E depois de uma conversa rápida, ela sente e desaparece pela mesma porta por onde Miles acabou de sair. Apesar da camiseta surrada e cheia de furos e da calça de trabalho que está usando, Miles parece à vontade aqui. E o brilho cálido atrás do balcão me faz vê-lo sobre uma luz mais habilidosa e menos exausta. Ele se debruça no balcão para ouvir o que uma ruiva bonita está dizendo. Então ri e pega uma garrafa aberta de vinho em um balde de gelo, girando-a um pouco enquanto volta a encher a taça da mulher. Está vendo ali? Diz Ashley, inclinando-se para que eu a escute. O traficante gostoso. Volto rapidamente o olhar para ela, então me viro na direção em que ela está olhando no outro extremo do balcão. O Miles é traficante? Digo em voz alta. Ele se vira ao ouvir o próprio nome. Então ergue o queixo em comprimento e dá um sorrisinho de lado. Espera, você conhece ele? Pergunta Ashley. Miles retorna a garrafa para dentro do balde de gelo e se aproxima de nós. Peço o Pinot. Digo rapidamente a Ashley. Estou confusa de verdade agora, Daphne. Você já esteve aqui ou. Miles apoia o antebraço em cima do balcão de maneira cintilante. Olha, diz, alto bastante para ser ouvido acima do barulho ambiente do salão. Se não é minha namorada querida. Na sua estante, audiolivros em português. Narração de Natália Vilas Boas. Se está gostando desse livro, já deixa seu like e compartilha o canal com seus amigos. O link já está aqui na descrição. Novos capítulos todo sábado. Até breve!